ser satisfeito em Deus. Hoje a gente está falando sobre para fazer parte de um corpo. Se eu congrego em algum lugar, seja qual ministério for que a gente congrega, e você não vê hoje no seu líder, no seu pastor, alguém que você se espelha para ser parecido com ele, para ser mais parecido com ele como homem dessa terra, porque tu entende que, de fato, ele está tentando ser mais parecido com Deus, a gente às vezes está congregando no lugar errado, porque se tu não vê uma referência dentro da tua casa, dentro do lugar onde tu congrega, a gente tem que ficar meio com o pé atrás, porque se tu não vê uma referência, quer dizer que tu não enxerga que essa pessoa é parecida com Cristo. Né? Hoje o meu pastor, ele é o Joey, é o William. Do Joey, a característica que eu tenho buscado dele é exatamente a paciência. E para quem me conhece há mais tempo aí sabe que eu venho exercitando muito bem a minha paciência, sabe? Porque a gente precisa ter nortes, princípios que a gente venha buscar colher daqueles que a gente acompanha, daqueles a que a gente segue. Se tu for pegar a história de Davi como rei, o povo seguia. De fato, seguia os seus passos, iam para as batalhas, queria que ele tivesse à frente da batalha, porque sabiam exatamente que seriam vitoriosos, porque o rei estava com eles, sabe? Entender que ele tinha algo de verdade com isso. Então, Davi, ele não foi sempre 100% satisfeito em Deus. E se a gente for percorrer o restante dos salmos aqui... Existia um processo, né? Existia um processo. Então, como é que a gente entende que está fazendo parte desse processo de se ser satisfeito? Porque hoje tu aguarda por um casamento. Tu ainda não é casado. Eu já sou casado, tipo, esse anseio por um casamento eu não tenho. Eu não tenho um anseio por ter um filho, porque eu já tenho um filho. De repente eu quero ter outro filho, então eu anseio por ter outro filho. E às vezes no nosso entendimento humano a gente vê assim, eu ainda não sou satisfeito porque eu não casei, eu ainda não sou satisfeito porque eu ainda não tive o meu segundo filho, ou o meu primeiro filho. Então como é que a gente entende que mesmo nas nossas carências, Deus, ele tá aqui para nos satisfazer o nosso corpo inteiro, sabe? Sim. Como tu falou, né? Eu costumo dizer, Everton, que todo mundo tem um vazio dentro de si que é do tamanho exato de Deus. Somente Deus se encaixa nesse vazio. E a gente começa a entender a partir do momento que a força do nosso braço, ela começa a desaparecer. Porque a gente passa por diversos processos na nossa vida que a gente quer botar a força do nosso braço. A gente quer fazer, a gente quer e vai acontecer. Não, porque eu sei fazer, porque eu preciso de um casamento para mim ser feliz. Eu preciso de um relacionamento para eu ser feliz. Eu preciso de um bom trabalho para eu ser feliz. Eu preciso de filho, eu preciso disso, eu preciso daquilo. E a gente, de fato, a gente vai conquistando algumas coisas. Outras a gente não vai conquistando. Porém, o vazio ele permanece. E a gente começa a perceber assim, cara, eu estou conquistando tudo que eu desejo, mas ainda falta algo. Tu citou muito bem ali, né, que o exemplo da liderança, né, ele arrasta. Vamos ser objetivo dessa forma. Tem uma frase, agora eu não vou me lembrar qual o pregador que ele citou, mas tem uma frase que diz assim, as pessoas iam até Jesus para ver a Deus. Quando as pessoas vêm até nós, quem elas estão vendo? Né? Então, quanto mais E isso é um dos pontos que a gente vai perceber que a gente começa a ser satisfeito em Deus. Porque quanto mais a gente conhece de Deus, mais a gente deseja se relacionar com Ele. Através do Espírito Santo. E cara, quando a gente se relaciona com o Espírito Santo de Deus, Everton, a gente percebe assim, cara, nada fora disso é bom. Nada fora disso daqui me completa. Aqui eu sou completamente satisfeito, aqui eu sou completamente feliz. Então, conhecendo a figura de Deus, através do Filho, através do Espírito Santo, se relacionando com Ele. Aí a gente entende, opa, falta algo aqui e o que falta não é igual a isso. Não é igual a isso, nada é igual a isso. Mas hoje ser satisfeito em Deus, né, ser preenchido por Ele, eu vou dar um exemplo bem característico aí de quem às vezes utiliza drogas, assim, principalmente a cocaína, que as pessoas falam que após o uso vem a tal da bad, né? Que se sentir sozinho, triste ali e tal. E alguns até acabam se suicidando, mas a ideia é que as pessoas elas preenchem esse vazio que existia, essa bad, né? O artifício de utilizar de uma droga com Jesus. Pessoas encontram Jesus, têm um encontro com Ele e são satisfeitos nele, né? Mas ser satisfeito em Deus, Ele tira de nós uma obrigação qualquer nessa terra? Não, de modo algum. De modo algum. Jamais. Eu não posso
dizer assim, ó, eu sou satisfeito em Deus, eu tô desempregado, eu tô passando dificuldade, a minha família tá sem alimento na mesa. Não, não, não. Tendo Deus eu tenho tudo. Não retira a responsabilidade da criação. Davi, como a gente está citando, Davi ele era rei da nação de Israel. O fato dele ser plenamente satisfeito em Deus não tirava de Davi a responsabilidade dele ir para as batalhas. Tu entende? Por quê? Porque quanto mais tu se relaciona e quanto mais tu entende assim, não, eu sou satisfeito plenamente em Deus. Aí tu começa a ser o quê? Discípulo. E o discípulo, cara, não é o cara que aprende com o mestre e opa, ó, aqui ó, remanguinha, manguinha, tô quietinho no meu canto. Não, é remanga as mangas e vai à luta, velho. Vai, assume a tua responsabilidade. Tu citou que nem aqui os usuários de droga, né? Diversas vezes, tu é um cara que tu pode dizer com um pouco mais de prioridade, porque tu tem um relacionamento a mais com as pessoas hoje em dia, usuárias de droga, né? É difícil hoje a pessoa que ela para de usar a droga e ela para de uma vez por todas. Ela simplesmente botou na cabeça, não vou mais usar. E não usa. É difícil. Por quê? Tem recaídas, acontecem recaídas, é todo um processo, tem todo um tratamento. Isso é constante, é um processo. De mesmo modo, vamos botar assim a nossa desintoxicação do mundo. Quando a gente encontra a figura de Cristo, é um processo. Há uma transformação de caráter, há uma transformação de ser, de atitudes, mas é um processo. Que nesse processo a gente tem grandes responsabilidades. E se a gente não assumir essas responsabilidades, se a gente não se posicionar diante delas, a gente não pode esperar e jogar tudo isso para cima de Deus e falar assim, ó, agora é contigo. Eu virei cristão, eu me converti, eu me batizei, agora a responsabilidade é total da parte de Deus. Não, de modo algum. Então, às vezes um encontro, né, que a gente está falando aí, não é suficiente, né, para preencher o vazio. Porque Judas, ele participou de todos os encontros com Jesus, né? E mesmo assim, tipo, eu não entendo que ele tenha sido plenamente satisfeito em Deus, né? E como é que a gente hoje mesmo estando hoje inserido no reino, inserido no corpo, fazendo parte de algo, sendo cooperador, muitas vezes, né, ministerialmente falando, como é que a gente entende que já estamos satisfeitos, né? Ou a gente entende que a gente precisa ainda buscar mais para ser satisfeito? Porque a gente falou de Davi, aqui ele passou por uma dificuldade, então ele entendeu que na sua dificuldade ele foi lá e buscou. Aí todos nós vamos precisar passar por uma dificuldade para poder se aproximar de Deus, para poder ser satisfeito nele, ou não. Como eu te falei, é um processo, né, Everton? E a gente... Agora vem o plot twist do ponto. A gente só vai ser plenamente satisfeito em Deus quando Ele retornar. Aí, de fato, a gente vai ser plenamente satisfeito em Deus. Aí a gente vai dizer, cara, não falta mais nada aqui, porque Ele está aqui, sabe? Judas, como tu citou o exemplo, Judas, de fato, ele não foi plenamente satisfeito em Deus. Mas a partir do momento que ele recebeu ali as moedinhas dele, e daí prenderam Jesus, ele caiu em si e falou, cara, eu recebi as minhas moedas, mas o vazio continua. E agora piorou, porque, cara, eu mandei prender um homem inocente. Sabe? Por quê? A expectativa de Judas estava nas riquezas. A expectativa de Judas estava nas coisas momentâneas, nas coisas daqui. Mas a gente entende, cara, eu sou satisfeito em Deus, na figura de Deus. Quando a gente vê assim, ó, cara, eu tô olhando tudo com os meus olhos da fé, não com os meus olhos carnais. Eu tô olhando tudo com um olhar de eternidade. Ah, falta algo. Falta algo nos nossos dias, Everton. Falta algo. Não tá bem. As coisas não estão bem. A gente tem que parar de dizer assim, as coisas estão bem. Não estão bem. As coisas estão indo de mal a pior. Elas só vão estar bem, completas, quando Ele retornar. Quando Ele estiver aqui. Quando a gente vai falar sobre pregação, sobre vivência, Jesus, ele todas as vezes que ele pregava, que ele trazia algum sermão, uma parábola que fosse,
ele sempre trazia a respeito do céu, de algo que ele viveu, de algo que ele entendia de fato, né? E hoje, como é que a gente vai falar para uma geração, explicar para uma geração ser satisfeito em Deus? Porque o termo, existe um vazio dentro de ti que só Jesus pode preencher, esse é um termo que ele é usual nosso, né? Porque quem encontrou Jesus entendeu isso, sabe? Mas como explicar hoje, cara, não, meu, o que tu tá procurando, velho, tu não vai achar no ouro, tu não vai achar na prata, tu não vai achar no melhor trabalho, na melhor faculdade, tu vai achar em Jesus. Mas não isenta tu de buscar a melhor faculdade, o melhor trabalho, o melhor emprego, as melhores coisas pra tua casa, pra tua vida, isso não isenta. Mas entender, como é que a gente explica hoje pra uma galera, tipo assim, gente, existe uma fórmula e a fórmula é essa. Apresentando a fórmula. E qual é a fórmula? Jesus. Apresentando. Apresenta Jesus, Aqui, Esse cara aqui, ele veio pra terra como sendo um padrão de filho. A gente costuma dizer assim, Deus não tem padrões. De fato, Deus não tem padrão nenhum, cara. O evangelho por si só, a Bíblia, ela é uma loucura, porque o cara, pra viver, ele tem que morrer. Quando tu tá triste, é que tu tá feliz. É uma doideira. Porém, cara, Jesus, ele veio pra terra e ele exerceu ali 3 anos de ministério como sendo um padrão de filho. Sabe? A expectativa que Deus colocou na vida de Jesus e na vinda de Jesus aqui era a seguinte, esse daqui é o meu filho. Agora, sejam como ele é. Façam as obras que ele faz. Sabe? E é esse o padrão. Ele é imutável. Ele não vai mudar, Everton. É como eu citei agora aqui. O roteiro, ele é esse. As pessoas, elas iam até Jesus para encontrar a Deus. Quando as pessoas vêm até nós, quem elas estão encontrando? E esse é o cerne. Porque quanto mais a gente se relaciona com a figura de Deus, menos do Vitor existe dentro do Vitor. Menos do Everton existe dentro do Everton. E mais de Deus existe dentro dele. Mais de Deus. Isso é natural. Isso não é um processo. Eu não estou aqui citando algo espiritual. Estou aqui citando algo natural. Isso é normal, Everton. Se eu começar a andar contigo e andar vários dias com o Everton, dentro da casa do Everton, conviver família com ele, saber como é que ele trata a esposa, como é que ele trata o filho, como é que ele trata os pais, como é que ele é no emprego, como é que ele é na escola, na faculdade, eu vou começar a pegar essas características para mim. Eu vou começar a ser parecido com o Everton. Isso é algo natural, é normal no dia a dia. Porém, é a mesma coisa com Deus. Se eu me relaciono com as Escrituras, se eu leio a Bíblia, se eu entendo quem Jesus é, se eu converso com o Espírito Santo, cara, é um processo que é o mesmo. Mais de Deus vai existir dentro do Vitor. E aí a gente vai começar a exercer o quê? Ministério de misericórdia. Ministério de misericórdia com toda a criação, cara. A gente, sabe, Everton, nos últimos dias eu tenho me tornado um cara muito regrado na questão da leitura e muito devoto às Escrituras e muito devoto à figura de Cristo. Só que eu entendi que o resultado da minha devoção não é a unção. Eu não me torno um cara mais ungido, eu me torno um cara mais apaixonado. E é esse o ponto. É esse o desejo da criação. A criação aguarda com ardente expectativa a revelação, a manifestação dos filhos. Mas filhos que conheçam o seu pai. Filhos que sejam como o seu pai. Tu tem um pai, tu tem uma mãe. A tua criação, tu tem traços da criação que eles te deram. Ou seja, tu tem traços de quem o teu pai é. Tu tem traços de quem a tua mãe é, Everton. E é esse o ponto de nós como cristãos hoje. Será que nós temos traços de Deus? Será que nós temos pisado nas pegadas de Jesus? E aí é o ponto que a criação, o pessoal lá de fora, começa a olhar pra gente e pensar assim, cara, esse maluco aí é cristão, velho. Esse cara é cristão, meu. Cara, eu falei esses dias em uma igreja que eu tive a oportunidade de pregar, foi algo bem forte. Até eu vou dar os créditos dessa frase pro Bruno, o nosso amigo missionário do Rio de Janeiro. Ele falou assim, cara,
crente, até o diabo é, velho. Até o diabo é. Satanás conviveu diante da presença, velho. Sabe? E é algo que a gente não para pra pensar, meu. Agora, cristão daí já é diferente. Cristão, o diabo não é. Cristão, o termo cristãos é mini-cristos. Será que a gente tem sido, cara? Será que a gente, de fato, quando as pessoas lá fora olham pra gente, será que elas veem assim, não, esse cara é cristão. Ele não é só crente, ele é cristão. É que